E eu estou falando daqueles que se dizem crentes. Eu nem estou falando do conceito que a sociedade e o mundo têm a respeito da Igreja de Jesus. E nesse verso que nós lemos, nesse verso 2, às vezes as pessoas não dão muita atenção às introduções, aos prólogos das epístolas. Mas quanto ensino o Senhor tem aqui para nós em apenas um verso. Se nós pudéssemos resumir, sintetizar esse verso 2, nós poderíamos dizer que a grandeza da igreja procede do que ela é aos olhos de Deus, e não do que ela é ou faz aos olhos dos homens. A grandeza da igreja de Jesus está no que ela é aos olhos de Deus, e não do que ela é ou faz aos olhos dos homens. Corinto era uma grande cidade, uma metrópole, importante rota comercial, havia um porto, milhares de pessoas de diversas culturas trafegavam por aquela cidade diariamente. Ali havia uma idolatria extrema, vários templos. Ali havia muita imoralidade. Num daqueles templos, a Afrodite, haviam mais de 1000 prostitutas e prostitutos cultuais que saíam às ruas convidando os homens à adoração, à prostituição no templo. E esse era o contexto da cidade onde aquela igreja foi chamada a florescer. Às vezes a gente olha para a nossa realidade, 2016, o mundo à nossa volta, e a gente fala, olha, é difícil ser igreja nessa sociedade, nessa cultura que se opõe a Deus. Mas a pergunta é, qual cultura ou qual sociedade, desde Gênesis 3 para cá, não se opõe a Deus, não resiste a Deus? Desde quando a igreja teve vida fácil? E lá em Corinto, o desafio também era grande. A igreja, por sua vez, era uma igreja com sérias dificuldades. Haviam ali desvios doutrinários com relação à ressurreição, com relação à ceia do Senhor, com relação ao papel de homens e mulheres na igreja. Haviam divisões, uns diziam que eram de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo, irmãos que levavam irmãos aos tribunais pagãos. A ceia do Senhor era celebrada de uma maneira onde irmãos eram humilhados. Era uma igreja onde havia imoralidade, onde ali um membro daquela igreja vivia uma vida de intimidade sexual com a sua madrasta, e era do conhecimento da igreja, e a igreja não se posicionava a esse respeito. Então, era uma cidade onde haviam grandes desafios para florescer o evangelho, mas era também uma igreja que apresentava sérias dificuldades, uma igreja imatura, uma igreja carnal, apesar de muitos dons, sinais e prodígios, mas uma igreja ainda infante, uma igreja ainda infantil. Mas Paulo se dirige àquela igreja com carinho, com apreço, apesar de todos os problemas e dificuldades daquela igreja. E nós podemos observar que Cristo é a vida da igreja. Primeiro, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Ele diz no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja não é apenas um resultado do desenvolvimento social, homens que resolveram fundar e organizar uma religião, um ajuntamento, uma agremiação. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. A igreja ela nasce no coração de Deus, ela nasce como um projeto de Deus, agência de proclamação do Evangelho. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. E Paulo diz isso lá em Atos 20, ao falar aos presbíteros de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos, cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, supervisores, pastores, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E nós precisamos recordar isso, que a igreja pertence ao Senhor. A igreja não é de homens. A igreja não é do pastor, a igreja não é da família fundadora, a igreja não é do conselho, não é de presbíteros, a igreja não é daquele que tem o maior dízimo, a maior influência social.
A igreja é de Deus e foi comprada com o sangue do seu Filho. Por isso nós devemos cuidar das nossas motivações. Quando nós propomos alguma coisa na igreja e a nossa sugestão não é acatada. E às vezes nós ficamos ressentidos, magoados, ou nós queremos influenciar pessoas para tomarem o nosso partido. Às vezes nós queremos influenciar as decisões da igreja, manipular as decisões da igreja. Nós devemos entender que a igreja não é nossa. Por mais cheio de boas intenções que você possa estar, as mudanças na vida da igreja vão surgir como resultado e resposta de Deus às orações do seu povo. Esse é o meio e instrumento de transformação, de crescimento, de mudança na vida da igreja. Não apenas os nossos raciocínios, planos e projetos, mas a gente dobrar o joelho e colocar: Deus, o que o Senhor tem para a vida da nossa igreja? Como projeto para a nossa igreja? Como futuro para a nossa igreja? Olha como nós estamos, nós precisamos de um renovo, nós precisamos de um sonho, de uma direção. E a igreja se junta em oração e busca a presença de Deus, busca a direção de Deus, se volta para a sua palavra, e Deus vai conduzindo a vida da sua igreja. E não através de bastidores, através de manipulação, através de fazer valer o meu projeto, aquilo que eu tenho para a vida da igreja. A igreja é do Senhor, foi comprada com seu sangue. Ela não é de homens, ela não pertence a homens. Por isso, cuidado com as motivações do seu coração. Cristo é a vida da igreja, porque ela foi comprada pelo sangue de Cristo, mas também porque ela é composta por pessoas que foram santificadas pela obra de Cristo. E Paulo continua se dirigindo àquela igreja, àqueles irmãos, dizendo: aos santificados em Cristo Jesus. E aqui Paulo ele fala do que Jesus fez por nós, da obra de Cristo por nós. Assim, uma igreja mesmo com tantas dificuldades e problemas e pecados e imaturidades, ele pode sim se dirigir a eles como santificados em Cristo. No capítulo 6, verso 11, ele diz: vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso foi o que ele realizou por nós, que nós celebramos semana passada, quando meditamos a respeito da Páscoa, da ressurreição. Cristo viveu uma vida perfeita para poder oferecer um sacrifício perfeito em nosso lugar. Ele morreu pelas nossas transgressões e ele ressuscitou pela nossa justificação. Ele venceu a morte, ele nos deu esperança e ele transformou a vida daqueles discípulos. Ele enxugou as lágrimas de Maria e colocou ânimo, alegria no seu coração. Ele tirou a incredulidade de Tomé e colocou ali fé. Ele se dirigiu a discípulos que estavam enclausurados, que estavam ali apavorados, e deu a eles ousadia e coragem. Aqueles discípulos que estão ali nos evangelhos não são mais os mesmos homens que nós vemos no livro de Atos, quando eles dizem que importa agora obedecer a Deus e não aos homens. Cristo tem transformado as nossas vidas, ele nos justificou, ele nos deu uma nova posição, uma nova identidade. Antes de você ser um advogado, um engenheiro, um pesquisador, um funcionário público, antes de tudo isso, de você ser pai, mãe ou filho, você é um servo do Senhor, cidadão do reino dos céus. E você não pode compartimentalizar, usar essa identidade de crente no domingo e na segunda, terça, quarta você assumir uma outra identidade. Uma identidade de um homem secular, com pensamentos seculares e uma mentalidade mundana. Mas você deve levar para o exercício da sua profissão, para dentro do seu lar, essa verdade que você é um novo homem, uma nova mulher, você tem uma nova identidade, uma nova posição. Você foi santificado em Cristo Jesus.
Você foi tirado do reino das trevas e transportados para o reino da luz do seu amor. E por isso, nós devemos andar na luz, como Ele está na luz. Cristo é a vida da igreja, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, porque a igreja é composta por pessoas santificadas pela obra de Cristo, mas também porque a igreja foi chamada para ser santa, assim como Cristo. E Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Esse é o nosso chamado. Quando ele fala aos santificados em Cristo Jesus, ele se refere e ele está enfocando aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que nós recebemos como dádiva, como dom, a salvação, o arrependimento, a fé, essa nova identidade. Agora, nós que fomos santificados, separados, justificados por Deus, nós temos um chamado para sermos santos, para andarmos em novidade de vida, para ajustarmos os nossos passos, os nossos pensamentos, a nossa postura, a nossa atitude, de acordo com a nossa nova identidade, com aquilo que Ele fez por nós. E aí é onde ele diz, Paulo, em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa é uma da missão da igreja. Além de ir e fazer discípulos, ele está nos chamando a um compromisso com a santificação. Porque, do contrário, vamos fazer discípulos de quem? Vamos anunciar que evangelho, que boas novas. Se quando aqueles a quem nós estamos discipulando, evangelizando e olham para a nossa vida, e eles não observam diferença, esperança, novidade de vida alguma, mas eles observam mais dos mesmos pecados que estão aí fora. Eles não percebem uma ética, uma honestidade, uma integridade, valores, princípios. Assim, para nós podermos fazer discípulos, nós precisamos também atender a esse chamado de cuidarmos da nossa santificação. E quando surgem os problemas na igreja? Quando surgem as dissensões, as divisões dentro da igreja? É porque 1, 2 ou 3 ou mais estão deixando de lado esse chamado de ser santo, de se amoldar à imagem do Filho, como Ele é santo. Porque na vida e no coração de alguns tem prevalecido a carne, a vontade do coração humano, de fazer valer a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. Assim eu não perdoo o irmão. Assim eu cedo tranquilamente e facilmente às tentações. Assino um tratado de paz com o pecado. E vou tentando viver entre o melhor de dois mundos. E, na verdade, a gente perde a paz, a comunhão, a alegria, a fome e a sede por essa palavra, a alegria da comunhão de estar juntos, e só passamos a ver os defeitos dos irmãos, as falhas dos irmãos, quando, na verdade, nós deveríamos estar dedicados, focados em apresentar o nosso coração diante de Deus. Quanto tempo você já tem caminhado com o Senhor? Há quanto tempo você foi alcançado por esse evangelho? E de lá para cá, quais transformações você tem experimentado? O que efetivamente mudou na sua vida, no seu caminhar, nos seus relacionamentos, na sua postura? O que você pode apresentar como testemunho e evidência de que o Senhor o alcançou? Meus irmãos, esse é um chamado
que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos nos santificar. Cristo é a vida da igreja. Porque a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Porque a igreja é composta por pessoas santificadas pela obra de Cristo. Porque a igreja foi chamada para ser santa, assim como Cristo. Mas também porque a obra de Cristo alcança todas as nações e etnias. Ele diz, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, havia ali uma visão muito nacionalista. Deus é nosso, os mandamentos, a lei é nossa, essa palavra é nossa. E aí, quando Deus manda Jonas ir a Nínive, no coração dele há ali um desapontamento. Porque ele sabe que Deus é misericordioso, e se aquele povo se quebrantasse, se arrependesse, eles seriam um alvo do perdão de Deus. Mas para Jonas, eles não eram dignos desse perdão, dignos dessa misericórdia. E essa visão predominava ali no Antigo Testamento. De maneira muito tênue, muito seminal, essa abordagem universal do Evangelho, da salvação, ela é manifesta, pouco compreendida. Mas quando chega no Novo Testamento, isso é escancarado, de maneira muito clara, transparente, esse propósito do Evangelho do Senhor. Que não é apenas para um gueto, para um nicho, para uma etnia, mas sim para todas as tribos, línguas, povos e nações, como na grande comissão, em Mateus 28. Quando nós olhamos ali em Apocalipse 5:9, na visão de João, quando diz, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste, para Deus. Aqui é João relatando a visão. E olha as categorias que ele usa, muito semelhantes à de Pedro. Com teu sangue compraste para Deus. Aquilo que nós temos visto aqui no verso 2. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quando o Senhor fala que Deus amou o mundo de tal maneira, contém aqui essa ideia de que Deus amou cada tribo, cada língua, cada povo, cada nação, cada etnia. E não apenas cada indivíduo, cada RG, mas cada povo, cada tribo, língua e nação estarão ali representadas diante do Cordeiro. João, no capítulo 11, diz, verso 51, que sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, Israel, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Cristo, a vida da igreja, porque a obra de Cristo alcança todas as nações e etnias. Isso fala sobre a visão da igreja. A nossa visão não pode ser e se restringir apenas à nossa Jerusalém, à nossa localidade. Os recursos que Deus tem nos dado aqui não podem ser administrados apenas na obra local. Mas nós temos que cooperar e participar dessa missão de levar o Evangelho às nações e etnias, aos povos. E assim a igreja tem que fazer missões, tem que viver missões, tem que instilar na mente e no coração de cada membro, de cada crente, que nós somos chamados para ser santos e nós somos chamados para levar as boas novas a todos aqueles que estão espalhados pelas tribos, línguas e nações. Por onde Deus te levar, por onde Deus te conduzir, você deve testemunhar desse Evangelho. Nós não podemos ser uma igreja bairrista, que olha apenas para dentro dos seus muros, para dentro das suas necessidades. Nós somos chamados para abençoar a cidade, para abençoar o local onde o Senhor tem nos colocado,
com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos, realizando missões urbanas, realizando missões nacionais, transculturais, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a vida da igreja, porque a igreja invoca apenas o nome de Cristo. Cristo é o centro. Cristo é aquele que dirige, Cristo é aquele que responde às nossas demandas. É a Cristo que nós levamos as nossas questões, as nossas dificuldades. A igreja invoca o nome de Cristo, confia e depende da graça de Cristo. Nós não estamos confiando em novos métodos, em novos homens, em novas personalidades, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus, o cabeça da igreja, a vida da igreja, e nós devemos invocá-lo. Quando você passa por dificuldades, provações, qual é a sua primeira atitude? Pegar o telefone e ligar para um conhecido, para um amigo, alguém no gabinete de fulano de tal, alguém que tem acesso ao funcionário tal, ao político tal, a pessoas influentes. Por isso eu estou tranquilo, porque eu tenho essas amizades, esses contatos. Quando, ao passar por momentos de provas, de dificuldade, de luta, de alegria, seja qual situação estejamos vivendo, nós devemos confiar e esperar o socorro do Senhor, e não o socorro dos homens. A nossa esperança deve estar no Senhor, porque Ele não nos decepciona. Ele é fiel à sua palavra, ao seu caráter. Ele não falha. Em Atos 22:16 diz que invocar, e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. A igreja deve invocar, confiar, esperar apenas no Senhor Jesus e não nos homens, porque eles falham, porque eles passam, porque as suas soluções e a visão do homem, ela é limitada. Mas quando a direção vem de Deus, quando a resposta vem do Senhor Jesus, a igreja marcha triunfante. E, meus irmãos, nós precisamos amar a nossa igreja. Mas amar não apenas ao fazer declarações com cânticos, quando de uma profissão de fé, mas amar a igreja demonstrando isso em envolvimento, cooperação, participação. Alguém já disse que a igreja se assemelha a uma partida de futebol, onde ali nós temos alguns personagens. Temos 22 que treinam durante a semana, que se esforçam, que se preparam, e naquele dia estão ali, entram em campo, estão suando a camisa. Nós temos ali aqueles que estão na arquibancada, sem um compromisso maior, sem um envolvimento maior, apenas pagaram o ingresso. Alguns. Outros ganharam, né? Mas estão ali, muitas vezes, criticando, apontando, vaiando. E a igreja não pode ser, não deve ser comparada a isso. Porque a sua camisa, ela já está separada. O seu nome já está na lista dos titulares. Você foi conquistado, comprado pelo sangue de Cristo para fazer diferença, para ser bênção na vida da igreja. Por mais difícil que possa ser esse convívio, alguém já disse que a igreja se assemelha também à Arca de Noé. Imagina os odores e aromas que fluíam de dentro daquela arca, com toda aquela turma ali dentro. Mas apesar dos aromas e odores, ali havia vida. E fora da arca só havia morte. Apesar das dificuldades, das lutas, dos atritos que eventualmente possam acontecer, das decepções, a igreja é o melhor lugar para nós estarmos. É a família da fé, é o corpo de Cristo.
E nós devemos amar a igreja de Deus e demonstrar isso de maneira prática. Não despreze outras igrejas por sua simplicidade, às vezes por sua dificuldade intelectual. Não seja pronto a criticar e se colocar como a sua igreja superior às outras. Tome cuidado com isso, com essa postura exacerbadamente crítica. Fuja de igrejas, de comunidades que se dizem igreja, mas não tem nenhum dos elementos que nós vimos aqui em 1 Coríntios 1:2. Onde a igreja tem dono, onde a igreja não busca ser santa, onde a igreja não faz missões, onde a igreja não invoca o nome de Cristo, onde ela não tem compromisso com nada disso que nós vimos aqui. Sendo parte da igreja, harmonize sua vida com aquilo que ela é. Busque santificar-se diariamente. Busque servir ao Senhor com seus dons e talentos. Deus tem dado dons à sua igreja. Deus tem dado pessoas. Deus tem dado você como um presente aqui na Igreja Presbiteriana do Guará 2. Com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades. Coloque isso à disposição do reino de Deus. Não fique apenas esperando o que a igreja pode te oferecer, como ela pode te abençoar, como ela pode te socorrer. Mas ore ao Senhor: Deus, aonde o Senhor quer me usar? De que maneira eu posso contribuir para a edificação desse corpo? Ore por isso. Aproveite as oportunidades que surgem. Participe. É a viagem missionária. Faça um esforço. Tente conseguir uma folga, adiantar um pouco das suas férias, um abono que você tem, e participe dessa viagem missionária, dessa experiência. Você não vai voltar de lá o mesmo. Você vai ver aquilo que Deus pode fazer através da vida da sua igreja, do seu povo. Então, meus irmãos, olhando para esse verso de 1 Coríntios, capítulo 1, que nós possamos lembrar que a grandeza da igreja não vem do seu orçamento, do seu estacionamento, de quantos anos de organização ela tem, da sua intelectualidade, do seu ensino bíblico. A grandeza da igreja procede do que ela é aos olhos de Deus, e não do que ela é ou faz aos olhos dos homens. Cristo é a vida da igreja. Cristo é a vida da igreja. E que haja lugar para Cristo nos nossos corações, na nossa vida, no nosso ajuntamento. Que nós nunca venhamos a ouvir aquilo que está lá em Apocalipse, quando diz que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Aquele verso não é dirigido a incrédulos, é dirigido a uma igreja. E quando ele fala de entrar e cear, ele fala de comunhão, de intimidade. Que na nossa vida haja lugar para o Senhor Jesus, que haja lugar para a sua obra de santificação em nós, que nós possamos confiar e esperar somente nele e usar a nossa vida, nossos dons e talentos para a glória de Deus. Que assim essa igreja continue sendo um lugar cheio de vida, uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de Cristo, cheia da obra de Cristo, cheia de pessoas que amam a Cristo, de pessoas que querem ser bênção nas mãos de Cristo, pessoas que querem ver Deus agindo através das suas vidas. E assim essa igreja vai ser um canal de bênção e de vida para alcançar famílias, para alcançar pessoas, para alcançar sua localidade. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós queremos te agradecer, porque apesar de nós, das nossas falhas, apesar do que somos, apesar de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor veio nos resgatar, o Senhor veio nos alcançar, enviando o seu único Filho para morrer em nosso lugar, levando sobre si a condenação e a culpa que era nossa,
para que assim sobre nós fosse lançada a justiça de Cristo. Deus, que nós possamos crescer no nosso amor para com o Senhor, na nossa dedicação, no nosso envolvimento. Que nós possamos amar o nosso irmão, que foi comprado pelo sangue de Cristo. Que nós possamos amar a tua igreja e não apenas nos ressentir e apontar aquilo que falta, aquilo que é carência, aquilo que é debilidade, mas que nós possamos colocar a nossa vida como resposta de oração, como solução, como instrumento de bênção nas tuas mãos. Que assim as pessoas que entrarem nessa igreja sejam impactadas pelo amor, pela vida de Cristo, que transborda pela vida desses irmãos, ó Pai. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando a tua igreja. Renova em nós este amor, renova em nós esse compromisso com o Senhor e com a tua igreja. Nós assim te pedimos, Pai, e agradecemos. No nome do teu Filho Jesus, Cristo, a vida da igreja. Amém.